Nós vamos orar. Eu gostaria já de chamar o Dr. Bruno, nosso irmão em Cristo. Veio mais magrinho, não é? Eu já tinha essa informação, né, que você estava num outro perfil. Nós vamos orar por você. Chegue mais para cá. Não é? E vamos orar pelos dízimos e ofertas. E a partir daquele relógio ali, você olha para lá para frente e vai ver que é 20 para 7. Não é aquele horário. Não é? A gente... Certo, as boas-vindas. Nós vamos fazer no final, né? E vamos orar por você, agradecendo a dedicação de bens e vidas. Diácono Fernando, conhece aquele cidadão? Ele vai orar por você e agradecendo a dedicação de bens e vidas. Logo após você estar com a palavra, até o final, apresentar a sua equipe, quem canta, quem toca, você que prega, enfim, está em casa. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque nesta manhã de sol linda, nós estamos aqui diante da tua presença, louvando e te glorificando, Senhor, pela presença de todos e também pela presença do Bruno e a sua equipe aqui conosco. Ó Deus, nós te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor, fale aos nossos corações nesta manhã, através do teu servo, ó Deus, para que venhamos ser edificados com a tua palavra. Ó Deus, te agradecemos pela vida, ó Deus, dos teus servos, que com fidelidade a ti e amor à tua causa, entregaram os teus dízimos e ofertas. Ó Deus, que o Senhor multiplique e dê sabedoria à tua igreja para administrar, ó Deus, esses proventos. Ó Deus, te louvamos e te glorificamos pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, ó Deus. Estabelecido a saúde daqueles que estavam enfermos, restaurado aqueles caídos espiritualmente. Que o Senhor continue, ó Deus, fazendo a tua obra no meio de nós. Em nome de Jesus, amém. É sempre uma alegria muito grande estar aqui na Piba. Todas as vezes que eu venho aqui, eu tenho uma alegria muito grande, porque eu ainda sou do tempo do templo antigo, né? Eu vi esse templo sendo construído, aceitei a Jesus aqui, fui batizado pelo pastor Jabes aqui, meu casamento foi realizado aqui pelo pastor Jabes, meu culto de formatura foi aqui, foi realizado pelo pastor Paulo Sérgio. Então as ligações com essa igreja são muito fortes, até episódios que são tristes que acabam se transformando em episódios alegres. Eu falei para vocês aqui, a última vez que eu estive, que eu vim aqui numa terça-feira em outubro para acertar o funeral de Dona Edna. Vim numa terça-feira de manhã aqui para conversar com Paulo Sérgio, para fazer os preparativos. Mas ela está aqui hoje, né? Não só ela acabou ficando no meio de nós, como ela acabou voltando para a Piba, né? Então vocês veem como é que são as coisas, né? Como Deus opera. Mas todas as vezes que eu venho na Piba, eu tenho uma alegria muito grande de pregar aqui. E todas as vezes que eu venho aqui, eu busco sempre começar a pregação com uma frase que é para vocês terem os seus corações abertos para receber a palavra de Deus. Eu acho lindo que a Bíblia ela tem 66 livros, 1.189 capítulos, 32.102 versículos. São muitos versículos, tá? Mas em nenhum momento na Bíblia existe a palavra coincidência. Isso é lindo. Isso é lindo porque a gente sabe que nada acontece por acaso. Sempre existe uma razão porque algo ocorre. Então, se hoje eu estou aqui, se hoje você está aqui, existe uma razão para isso. Então você precisa ter o seu coração aberto para receber a palavra de Deus. Eu tenho certeza que existem pessoas hoje aqui, tá? Que elas estão aqui especificamente para receber essa palavra. E algo que eu notei conversando com cristãos, tal, eu sempre gosto de fazer uma pergunta para eles. E a pergunta que eu gosto de fazer para todo cristão que eu encontro, eu sempre busco fazer essa pergunta:
como é que está o seu relacionamento com Deus? Eu gosto de fazer essa pergunta. E aí, quando eu faço essa pergunta, invariavelmente, quando a pessoa responde que o relacionamento com Deus está bom, algumas pessoas respondem, não, realmente eu preciso fazer mais, tal, meu relacionamento não está legal. Mas as pessoas que elas respondem a esse questionamento e elas dizem, meu relacionamento com Deus está ótimo. E aí eu pergunto, como é que você me diz que o seu relacionamento está ótimo com Deus? Explica para mim. E invariavelmente a pessoa responde, olha, eu tenho lido a Bíblia todos os dias. Eu tenho buscado a Deus todos os dias. Eu tenho me envolvido na igreja. Eu tenho sempre orado. Onde quer que eu ande, eu estou sempre orando. Eu estou sempre com Deus no meu coração. Então, essa invariavelmente é a resposta que eu ouço quando a pessoa diz que está tendo um bom relacionamento com Deus. Vocês vão me perdoar, mas eu não concordo com essa resposta. Eu não concordo com essa resposta pelo seguinte. Em Lucas 6,44, diz o seguinte, vós conhecereis a árvore pelos frutos. Eu acho que uma resposta muito melhor do que você chegar e você falar, ah não, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, eu sou envolvido na igreja, tal, isso, aquilo, outro. Mas quais são os frutos da sua vida? Eu quero que você pergunte para si próprio. Você não precisa perguntar para o teu irmão não, porque você pode colocá-lo numa situação difícil. Eu quero só que você pergunte para si próprio. Quantas pessoas você trouxe para Cristo no último ano? Quantas pessoas você trouxe para Cristo no último mês? Quantas pessoas você trouxe para Cristo na última semana? Quantas pessoas você trouxe para Cristo ontem? E muitas das vezes, quando a gente fala trazer para Cristo, não é só você fazer com que uma pessoa ela seja salva. Você tem um incrédulo e você, vou trazer para Cristo. Muitas das vezes, nós temos irmãos dentro da igreja que eles precisam estar próximos de Deus. Eles estão passando por um problema, eles estão passando por uma aflição, e você precisa estar lá do lado dele para trazê-lo para Cristo. Trazê-lo mais próximo de Cristo. E aí, eu vou até mudar a pergunta um pouquinho. E aí eu vou perguntar para você o seguinte. Quantas pessoas você impactou nesses últimos 6 meses? De uma forma positiva. Quantas pessoas você impactou? E eu acho interessante, sabe o quê? É que quando eu era criança, a primeira assim, missionária que despontou, tal, foi a irmã Marta Nogueira, e um dos primeiros ministérios dela foi Batalha em Alagoas. E eu me lembro que quando a gente ouvia os testemunhos, né, da missionária Marta Nogueira, quando eu era criança, que eu ouvia assim os testemunhos, eu achava uma coisa assim maravilhosa. Eu achava, puxa, ela está numa cidade chamada Batalha, até o nome mexia comigo. E aí quando ela foi para a África, que ela vinha para cá e ela contava as histórias, eu achava um negócio assim fora do comum. E quando a gente era criança na escola dominical, a Glaé era minha professora na escola dominical, a gente cantava aquela música, quero ser o missionáriozinho, entendeu? Para levar as novas, tal. E aí, quando a gente está na organização dos embaixadores do rei, existe essa formação tão forte para que a gente se torne missionário e tal. E aí eu olhava os missionários e eu me lembro que naquela época era muito famoso aquele filme do Indiana Jones, que ele se envolvia numa série de aventuras, e era essa a imagem que eu tinha do missionário, uma pessoa numa terra distante, cheio de aventuras e tal. Mas aí eu comecei a crescer e eu percebi algo, que parece até que a gente, na igreja, a gente quer terceirizar a obra missionária para o missionário. Opa, a gente tem um missionário, que bom, eu vou dar aqui R$20 todo mês, ele está fazendo a obra, e eu estou lá, ajudando a ele fazer a obra. Tivemos um momento missionário aqui, vamos levantar o dinheiro para ajudar os missionários lá.
tá? Eu estou aqui, vamos ajudar lá. E aí se você vai para Efésios 4:10, Efésios diz o seguinte, que Deus chamou uns para serem apóstolos, uns para serem pastores, uns para serem profetas, uns para serem evangelistas e uns para serem mestres. Pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, tá? Profeta. Existe a palavra missionário nessa sim? Não existe. Porque todos nós temos um chamado missionário. Aí o pessoal pergunta, mas Bruno, qual é o meu campo? Qual é o meu campo missionário? Seu campo missionário é a sua vida. Em qualquer lugar que você está, você tem que impactar as pessoas. As pessoas ao seu redor, elas não podem ficar indiferentes à sua presença. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser como estrelas no céu. Você sabe o que é uma estrela no céu? Quando você olha para o céu, é impossível de você não ver uma estrela. Porque a estrela é a luz na escuridão. As pessoas, elas não podem ficar indiferentes a nós. Vocês sabem qual é o maior elogio que um cristão pode ter? O maior elogio que um cristão pode ter é quando alguém chega para você e te pergunta: por que você é assim? O que você tem de diferente? Por que você é assim? E na minha opinião, esse é o maior elogio que um cristão pode ter. E eu vejo várias pessoas dizendo: eu acho que eu tenho chamado para o ministério, tá? Mas eu gosto tanto de fazer o que eu faço na vida secular. Eu gosto tanto de fazer o que eu faço. Mas eu tenho esse chamado para o ministério. Gente, Deus, alguns eles têm um chamado para serem pastores. Alguns eles têm um chamado para ser missionários 100%. Está entendendo? Na África ou no interior de Sergipe. Mas todos nós temos um chamado, não para o ministério, mas todos nós temos um chamado para fazermos um ministério das nossas vidas. Todos nós temos um chamado para fazermos um ministério das nossas vidas. E aí eu tenho que dizer algo para vocês. É tão fácil de você mudar a vida de uma pessoa. É tão fácil de você mudar a vida de uma pessoa. Requer muito menos do que você imagina. Sabe por quê? A gente ouve essa frase muitas das vezes. Tudo que fulano precisa era de uma palavra amiga. Tudo que precisa era de uma palavra amiga. E eu acho, sabe, que é o inimigo que veio com essa frase. Sabe por quê? O que as pessoas precisam é da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é apenas uma palavra amiga. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é vida. Você sabe o que é apenas pelo uso da palavra, de uma palavra, você poder trazer vida para uma pessoa. Nós temos todas as ferramentas à nossa disposição. Eu gostaria de chamar aqui, é muito simples a gente falar, mas não trazer exemplos, né? Então eu gostaria aqui de trazer 2 exemplos para vocês. Eu vou chamar aqui Rob e Monty. E eu não estou mais na universidade. Eu me mudei para outro emprego. E eu tive, vamos ver assim, eu tive mais ou menos 4.200 alunos. Eu dou aula desde que eu tinha 19 anos, eu tenho 41, então são 22 anos ensinando. Então, tive mais ou menos 4.200 alunos. E algo que eu era famoso na universidade é que todo mundo dizia o seguinte: olha, Bruno tem os favoritos dele, tá? Bruno tem sempre os favoritos dele. E no primeiro dia de aula, quando eu entrava na sala de aula, eu dizia: olha, eu sei que eu tenho já essa fama, que eu tenho os meus favoritos. É verdade, eu tenho. Porque Jesus teve os discípulos que eram os mais amados, né? João, Pedro, Tiago, tinha. Então, eu tenho. Agora, eu vou tratar todo mundo de forma justa.
Mas tem um lance, quando um aluno meu se tornava um dos meus favoritos, esse aluno ele nunca teve nenhuma facilidade. O que eu fazia era puxar mais desse aluno, eu daria mais projetos para esse aluno, eu faria com que ele trabalhasse mais, porque eu via o potencial ali. Então, dos meus 4.200 alunos que eu tive nesse tempo todo, esses 2 são os meus, assim, favoritos. Os 2. Com esses 2, a gente tem uma história muito forte com eles. E eu trouxe aqui o Rob. E o Rob, ele foi o aluno que mais teve aulas comigo. Tivemos 6 aulas. E ele foi o que trabalhou em mais projetos comigo. Esse é o 20º projeto que a gente está trabalhando junto. Então, dei aula para os 2 irmãos dele mais velhos. Dei aula para os primos dele. Conheço a família dele. Então, ele é uma pessoa, assim, que eu tenho um carinho, assim, enorme por ele. E ele é o líder dos adolescentes na maior igreja que a gente tem lá na nossa cidade. E eu queria mostrar para vocês que quando eu queria trazer para vocês um exemplo de uma pessoa que impacta outras pessoas e de uma pessoa que foi impactada, tá? A Montes eu vou chegar nela depois do Rob. Então o Rob, ele vai compartilhar aqui um testemunho com vocês de como é impactar as pessoas como um líder dos adolescentes. Come on, Rob, you share your testimony. Okay, well, I'm sure Bruno mentioned it, but my name is Rob Goodman, and I had the pleasure of being one of Bruno's students for the past couple of years at the university studying marketing. Então, ele disse que eu já falei, o nome dele é Rob Goodman, e ele foi meu aluno nos últimos 2 anos no curso de marketing lá na nossa universidade. And Bruno was always talking about impact in his classes, and so I wanted to share a little bit of my story of how I've seen just impact in my life throughout my time at the university. Então, nas minhas aulas, independente se era marketing, finanças, o que fosse, eu sempre foquei que nós devemos impactar as pessoas. So it all started around 3 years ago when I joined this organization called Young Life. And Young Life allows college students and beyond to connect with high school students kind of in a mentorship / discipleship program. Então, há 3 anos atrás, eu me conectei com esse programa lá na nossa igreja, que é chamado Vida Jovem. E nesse programa, eles pegam alunos da faculdade para serem mentores, para guiarem, serem conselheiros de alunos que são do ensino médio. And in the Bible, it talks about, one of Jesus' last things that he says to his disciples before he goes up to heaven is to go and to make disciples of all nations. E as últimas palavras de Deus para os seus discípulos foi que ide por todo mundo e fazer discípulos em todas as nações. And so I thought that if I joined this organization, that I could kind of be a part of the Great Commission and in my own life be able to disciple people who are under me, who are younger than me. E aí ele pensou o seguinte: se eu fizer parte dessa organização, eu vou poder fazer o que Jesus pediu aos seus discípulos e fazer discípulos com esses jovens. So I signed up and I became a leader for Young Life, and I started just pouring into students at the high school in Oklahoma and just investing into their lives through, it could be little things like showing up to their football games, soccer games, or, bigger things too. But the bottom line was that I was just pouring whether it was time or money or resources into these people, just intentionally investing into them. Então eu comecei a fazer parte dessa organização, me tornei um líder lá e comecei a investir meu tempo, meu dinheiro nesses garotos. E poderiam ser pequenas coisas, como apenas levar para um jogo de futebol. E basicamente foi isso. Eu comecei a investir meu tempo e ser muito focado e intencional em relação a esses jovens. And very quickly I realized that if you start living your life just to impact others, and even if you start pouring into people, whether it's in a really, really big, massive way, like giving all your time and money, or whether it's just a small way, that has a massive impact on others when you intentionally decide to spend your time, spend your resources, whatever it is that you have. It doesn't have to be big, but just whether you have a little extra time, just pouring that into people and investing into them, that has a massive impact on people's lives. E aí ele percebeu o seguinte, que você não precisa ter muito. O pouco que você tiver para investir em outra pessoa, principalmente o seu tempo, tem um impacto, tem um resultado massivo.
So I want to give you a little story of an example of a student named Caden. And in Young Life, whenever we talk about a student and we say their name, everybody says their name. So everybody say Caden. Caden. Ok. Então, ele vai compartilhar aqui uma história que é de um aluno que ele teve, Caden. E aí, bem, tem uma tradição lá que todas as vezes que você diz o nome do aluno, Caden, aí todo mundo tem que responder dizendo o nome. Até para mim tá sendo difícil aqui falar esse nome. Mas vamos lá, eu vou falar o nome dele e vocês repetem. Caden. Ah, there we go. Okay, so I want to talk about Caden. So Caden, he was one of my students. We went to a summer camp. We spent a week together, just bonding and just going throughout the week. It was an amazing week. But then we came back and I was able to be his mentor and continue just kind of showing him how to navigate just all the ups and downs of high school. Então, a gente sabe que no ensino médio, a adolescência não é fácil. Então, esse aluno dele teve a oportunidade de ir para esse retiro espiritual e ele realmente se conectou com o Rob. E o Rob começou a dar muitos conselhos para ele, como é que ele deve enfrentar a adolescência. So we very quickly bonded and just became brothers. And over time, we'd hang out all the time, you know, whether it was just getting ice cream together or, like I said, showing up at his sports games, whatever it is, I think just being present in his life. I thought that I didn't know that it was having as much of an impact as it was. E aí ele começou a gastar um pouco de tempo, investir um pouco de tempo nesse menino, mesmo quando acabou o retiro espiritual. E ele nunca conseguiu imaginar o impacto que ele estava tendo nesse menino. So on Monday nights we have a weekly get together where all the students and leaders get together. It's almost like a youth group that you guys have here. So it was a Monday night and it was after the youth group. We were talking in my car and he started sharing a little bit with me of the impact that I'd had on his life. E aí teve uma segunda-feira que depois de uma das reuniões, ele chegou pro Rob e ele foi compartilhar com ele o impacto que o Rob teve na vida dele. So he told me that at school that day, each of the students were asked to get up and come to the front and share about the people in their lives that have had the greatest impact and the greatest influence on their lives outside of their family. Então, na escola dele, naquele dia, todos os alunos na sala dele foram requisitados para ir na frente da sala e dizer qual foi a pessoa fora da família que teve o maior impacto na vida deles. And he told me that all he could talk about was me. E aí tudo que ele podia se lembrar foi do Rob. And so I started tearing up, I started crying. Not the manliest thing to do, but I started crying right there. Ele disse que sabe como é que é, né? Homem não chora, mas ele não conseguiu resistir. Quando o menino falou isso para ele desabou. Anyways, but so I started crying, and that was the moment that I realized once again that impacting people's lives, it takes so much less than we think it does. It takes so much less time or energy or effort. It just takes being intentional and showing up in their lives and showing them that you truly care and that you love them, and that can change their life. E depois disso ele percebeu que ele não achava que tinha feito nada demais. Requer muito menos do que nós imaginamos para poder mudar a vida de uma pessoa. Muito menos. And here's the best part of the story. Agora vem a melhor parte da história. Caden now decided that because of the impact that Young Life and myself and other leaders had on his life, that he wants to go on to be a Young Life leader in college. So he wants to go on and impact other kids who are younger than him. O Caden, por causa do impacto que ele teve, ele já se inscreveu para ser um líder do programa quando ele entrar na faculdade, porque ele disse, da mesma forma que eu fui impactado, eu quero impactar outros. So that made me realize that when you have an impact on people, then they only always want to turn around and have an impact on others. Você precisa entender que quando você impacta uma pessoa, essa pessoa vai impactar outras pessoas. And I think that's exactly what Jesus was talking about when he says go and make disciples of all men. Então eu acredito que é exatamente isso que Jesus queria dizer quando ele disse, vá e faça discípulos por todo mundo. So that's my story. Thank you guys. Obrigado.
Com a Montse, a história dela, ela é a pessoa que foi impactada. Então, maio do ano passado, eu fui dar uma aula de verão, lá um curso de verão na universidade, fui dar uma aula de economia, e ela estava na sala de aula. E ela não dava uma palavra na sala de aula, não dava uma palavra. E toda vez que a aula terminava, ela vinha conversar comigo e ela fazia umas perguntas assim, incríveis. Aí eu disse, por que você não fez essa pergunta na sala de aula? Essa pergunta é tão boa, os alunos, os outros, eles iriam se beneficiar dessa sua pergunta. Ela, super tímida. E aí terminou o curso e no último dia de aula ela chegou para mim, ela disse o seguinte, eu gostei da sua aula, eu quero fazer economia, eu quero mudar meu curso para economia. Eu te perguntei, qual é o teu curso? Relações Internacionais. Aí eu disse, olha, na nossa universidade não tem esse curso de economia, essa é a única aula que a gente dá. Mas qual é o seu objetivo, assim? O que você quer fazer da vida? Ela disse, o meu foco é investir assim, em comunidades pobres para poder trazer desenvolvimento econômico, gerar empregos e tal. Aí eu disse, olha, as minhas aulas, a maioria delas são de marketing. Então você pode fazer o seguinte, você pode se inscrever em uma dessas aulas de marketing, porque o foco é esse, é como a gente unir causas sociais com negócios. Se você gostar, você continua. Eu estou te comprando uns livros, lê esses livros durante as férias. Eu estou indo para o Brasil, que foi quando eu vim aqui no ano passado. E quando eu voltar, a gente conversa. Tá certo. Comprei os livros, dei para ela. Aí em agosto, em uma das minhas aulas, ela apareceu lá. E eu estava explicando, as nossas aulas são cheias de projetos e tal. E quando terminou a aula, no primeiro dia de aula, ela foi no meu escritório. E aí ela sentou lá e ela disse, professor, eu queria que você me passasse uns trabalhos extras pelas apresentações que eu não vou fazer. Aí eu disse, por quê? Porque ela joga basquete, acho que já deu para perceber. Por quê? Por causa você tem que jogar, você vai ter que faltar aula por causa dos jogos? Ela disse, não, porque eu não apresento em público. Então, não, isso não é para mim. É verdade? Tudo bem. Então, próxima aula, você está fazendo uma apresentação sozinha para a sala, tá? Você vai fazer uma apresentação de 5 minutos. Aí você vai... Ela é da Espanha, aí você vai dizer como é que você veio da Espanha. Aí ela tem um sotaque forte, então ela disse, não, eu acho que o senhor não me entendeu, eu não quero apresentar. Eu digo, não, eu entendi. Você vai apresentar, tá? Que isso termina agora. Você vai superar esse obstáculo. E aí ela foi apresentar e Wes, John e Rob, eles três, eles estavam nesse momento quando ela foi apresentar. E o ar-condicionado na nossa universidade é bem forte. Ela estava suando. Ela fez a apresentação olhando para baixo, ninguém conseguia entender o que ela falava, e as mãos dela estavam assim. A apresentação foi horrível, mas não era esse o ponto. O ponto é que ela apresentasse. Ela apresentou, venceu um obstáculo ali. E eu estava tomando café lá na universidade, ela passou assim por mim, ela veio conversar comigo, nunca me olhava nos olhos, só olhava para baixo, tá? E aí, para ouvi-la, era terrível. Aí, ela não falava, ela sussurrava. Aí ela chegou e disse, professor, aqueles livros que você me deu, você acha que eu sou capaz de fazer aquelas coisas que tem lá nos livros? Aí eu disse, eu acho que a pergunta que você está fazendo é completamente errada. Eu acho que a pergunta que você deve fazer é outra. Por que você não seria capaz? Senta aí, vamos conversar. Ela disse, não, que eu tenho treino de basquete. Eu disse, tudo bem. Depois do culto, que a nossa universidade tem 2 cultos por semana, depois do culto a gente se encontra lá na igreja, lá na chapel, na capela. E aí, como eu era professor dela, eu tinha acesso ao arquivo dela. Então, deixa eu dar uma olhada no arquivo dela para entender mais a história dela. Aí eu abri o arquivo dela. E aí, quando eu abri o arquivo dela, eu descobri isso. A média dela era 10. Ela jogava na seleção da Espanha, de basquete. Ela foi para a nossa universidade com uma bolsa integral de basquete.
toca trompa na orquestra da cidade, tocava trompa na orquestra da nossa universidade e fala 5 línguas. Aí eu olhei assim, aí eu disse, poxa, pela minha experiência, eu já sabia, tem alguma coisa de errado aí. Como é que a menina pode ser tão insegura, tão tímida? Algo aconteceu, tem alguma coisa de errado aí. E aí quando acabou o culto, a gente sentou, aí eu sentei com ela e eu disse, olha, você joga pela Seleção Nacional de Basquete, você fala não sei quantas línguas, sua média é 10, você toca trompa. O que está acontecendo? Algo aconteceu na sua vida para você estar sendo dessa forma. Alguém te machucou, algo aconteceu. O que está acontecendo? Ela não deu uma palavra, ela só olhou para mim e não falou nada. Aí eu disse, poxa, fizemos um avanço aqui. Eu de certeza, agora eu tenho certeza que tem algo de errado. Tudo bem, se você não quer compartilhar, não tem problema. Eu vou orar por você. Vou continuar orando por você. Se você se sentir à vontade, você compartilha. Se não, tudo bem. Mas o que eu quero te dizer é que olha tudo que você conseguiu fazer. Tudo que você conseguiu. Você tem que vencer esses seus bloqueios. Passaram-se 2 semanas. Aí ela aparece lá no escritório. Aí ela diz, eu vou compartilhar com você. E eu estou falando isso porque ela autorizou. Eu vou compartilhar com você. Ela começou a chorar. Ela disse, olha, tudo que eu fiz na minha vida foi para fazer meus pais terem orgulho de mim. E minha mãe é 10. Mas meu pai nunca disse que me ama, nunca me abraçou, nunca foi para um dos meus jogos. Meu relacionamento com ele é 0. A minha irmã já cortou o relacionamento com ele. Eu não consigo me libertar disso. Porque se eu não consigo ter um elogio do meu próprio pai, como é que eu vou crescer? Aí eu disse, puxa, é esse o problema? Então é fácil de resolver, você vai falar com ele. Aí ela disse, não tem condição. A gente não tem nenhum relacionamento, eu nunca vou conseguir falar com ele. Eu disse, não, você vai falar com ele. Não vou falar com ele. Eu disse, tudo bem, me dá um tempo, deixa eu pensar como é que eu vou resolver esse problema. E depois de 1 semana, eu cheguei para ela e disse, olha, eu tive uma ideia. Eu escrevi uma carta para os seus pais. Eu coloquei no logo da nossa universidade. Eu coloquei tudo que você conseguiu alcançar. Tudo. E eu encerrei a carta dizendo esse parágrafo assim. Provavelmente tudo que eu falei nessa carta, vocês já estão cientes disso. Mas Deus, em Gênesis 1, quando ele estava criando o mundo, Deus que é todo poderoso, a Bíblia diz que ele disse. Esse é o poder da palavra. Esse é o poder da palavra. Eu mostrei a carta para ela, eu leio a carta, veja se você concorda. Eu estou pedindo a tua autorização para enviar essa carta para eles. E aí ela autorizou, ela traduziu para o espanhol, ela autorizou, a gente mandou a carta. E no último dia que eu estava aqui no Brasil visitando a minha mãe, no último dia, ela me envia um torpedo e ela diz, olha, meus pais receberam a carta. E o meu pai FaceTime de mim, fez uma ligação de vídeo, né? E eu nunca tinha visto meu pai chorar. E ele me pediu perdão. E ele disse o quanto ele me amava. E o quanto que ele estava orgulhoso de mim. Nesse momento, eu voltei para os Estados Unidos, aí a gente se encontrou e tal. Ela era totalmente diferente depois disso. Mudou completamente. Mas mudou de uma forma que o último projeto que a gente faz, a gente tem um time que apresenta o projeto. E só os melhores, eles entram nesse time. E daquela pessoa que no início do semestre não queria apresentar, ela fez o time de apresentação final, que só os melhores apresentam. E ela mudou o curso dela para marketing, e ela é uma das 3 melhores alunas de marketing que nós temos hoje. Tá? Se a história terminasse aqui, já seria uma história maravilhosa, mas a história não termina aqui. O pai dela nunca tinha ido para um jogo dela e nunca tinha viajado para fora da Espanha. Aí ela me disse, meu pai disse o seguinte, eu estou comprando tickets para mim e para sua mãe, nós estamos viajando para ir para os Estados Unidos porque nós vamos assistir seu jogo. Aí em janeiro,
fomos lá, eles chegaram lá para assistir o jogo. E eu fui com minha esposa, sentamos lá do lado deles para assistir o jogo. Um momento bem emocionante, né? E quando termina o jogo, os familiares descem para a porta do vestiário para receber os jogadores. Ela sai do vestiário e se abraça com o pai pela primeira vez. Aí os pais dela chegaram para mim e disseram: não acaba ainda não aí, tá? Aí os pais dela chegaram e disseram o seguinte: dá para você almoçar com a gente? Aí eu disse: claro. Fui almoçar com eles. Aí sentou eu, o pai dela, mãe dela e ela. E aí o pai dela olha para mim e disse: olha, o que ocorreu aqui nesses últimos 3 dias foi um milagre na nossa família. E aí ele olha para ela na minha frente e ele diz: eu nunca vou perder a oportunidade de dizer o quanto que eu te amo. E aí os 3 fazem um pacto na minha frente: nós vamos restaurar o relacionamento da sua irmã com o seu pai. E esse relacionamento foi restaurado. Se a história terminasse aqui, já seria incrível, mas não termina. Vamos dar uma pausa nela e vamos para outro aluno. Então, em agosto do ano passado, eu sentei com uma aluna e perguntei: e aí, quais são os seus sonhos? E ela disse: meu sonho é abrir uma fazenda para que eu possa tratar mulheres que são vítimas de abuso sexual, abuso emocional. É isso que eu quero fazer. E aí eu disse: pô, o que está faltando? Ela disse: eu não sei por onde começar. Muito simples, você vai montar um plano de negócio, eu vou te ajudar nisso aí. Tá? Vamos lá. Todo mês você vai sentar comigo e nós vamos fazer isso. E aí a gente começou a montar o plano de negócio. Eu disse: Ônica, era Ônica o nome dela, você precisa fazer o seguinte: você precisa ter essa fazenda, você precisa ter um negócio na cidade que é para chamar o pessoal para ir para a fazenda. Então monta um café. Aí ela: pô, Bruno, que ideia legal. Aí eu sentando com ela, quando chegou no final do ano passado, ela disse: Bruno, eu já comecei até a visitar as fazendas na minha cidade, tirando fotos delas, porque, sem falar com os donos, mas eu estou fazendo pela fé. Aí eu digo: beleza. Aí chegou em janeiro agora: como é que está, Ônica, o plano de negócios? Bruno, só tem um problema. A parte de finanças, eu não sou boa em números. A gente precisa de um aluno em finanças para fazer isso. E eu ainda não achei. Eu disse: não, vai achar, vamos orar aqui que vai achar. Pausa nessa história, volta para ela. Em fevereiro eu saí da universidade. E aí eu tinha uma xícara de café com os alunos. Eu sentava com os alunos e conversava por 2 horas com cada um deles. E aí quando eu saí da universidade, ela chegou para mim e ela disse o seguinte: Bruno, você impactou tanto minha vida que eu quero carregar o teu legado aqui na universidade. E o que você fazia com os alunos, eu quero fazer com as minhas colegas do time de basquete. E aí ela começou a fazer. E com uma delas, ela chegou para mim e disse: Bruno, essa aqui tá difícil. Dá para você me ajudar? Dá para a gente se reunir com ela? O nome dela era Rachel. Tudo bem. Sentei com ela. E aí? O que você quer fazer na vida? Ela: não sei. Eu quero arrumar um bom emprego para pagar minhas contas e eu posso me dedicar a uma causa social. Eu disse: e o teu curso qual é? Administração de negócios. E nos Estados Unidos, a administração dos negócios não é muito valorizada. Ou você se especializa em marketing, ou finanças, ou contabilidade, ou gestão. Aí eu expliquei isso para ela. E aí eu disse para ela: mas qual é a causa social que você gostaria de focar? Aí ela disse: Bruno, isso foi em abril agora. Meu sonho é abrir uma fazenda que eu possa recuperar moças vítimas de abuso sexual, abuso emocional, tá, essas coisas todas. Opa, já ligou, né? Aí eu disse: poxa, tudo bem, mas qual é a área que você quer? Se você fosse mudar de administração de negócios, gestão, finanças, contabilidade ou marketing, qual seria? Finanças. Sou ótima em números. Beleza, tá. Aí eu disse: olha, deixa eu compartilhar com você a história de uma outra aluna minha. E compartilhei com ela. Aí no meio da conversa, ela diz o seguinte: Bruno, espera aí. De onde é que você disse que essa menina é? Ela é de uma cidadezinha chamada Skytook.
lá em Oklahoma, uma cidade com 8.000 habitantes, bem pequenininha. De onde que você disse que ela é? Ela é de Skiatook. Aí ela, Bruno, meus avós têm uma fazenda lá. E eu já conversei com eles sobre o meu sonho. E eles disseram que dão a fazenda para fazer, mas eles querem um plano. Eu não tenho um plano. Aí eu disse, você me dá autorização para eu te conectar com essa menina e você se senta com ela? Ah, claro! Claro! Aí elas sentaram. E uma das fazendas que a outra menina tinha tirado foto era a fazenda dos avós dessa outra. Tem como você reconhecer que isso não é Deus? Se a história terminasse aqui, já seria maravilhosa. Mas a melhor parte vem agora. A Montse, ela veio para a nossa universidade sem acreditar em Deus. E eu foquei muito para que ela viesse para perto de Deus. E ela sempre disse para mim, eu sou uma pessoa lógica, racional. É muito difícil para eu acreditar em algo que eu não vejo. E eu disse para ela, não é assim que funciona. Você não vê para ter fé. Você tem fé e depois você vê. Ela disse, vai ser difícil. E depois dessa reunião, quando tudo aconteceu, ela me mandou uma mensagem. Eu tenho essa mensagem. E ela disse o seguinte, eu vi sem crer. E hoje, mesmo que eu tente não acreditar, não consigo. Porque eu vejo o poder dele agindo. Então, essa é a história dela. E eu queria aqui, ela vai falar agora a experiência dela sendo impactada. Oi. Esse é o português dela. I'm Montserrat Bretons. I'm from Spain. I'm a marketing student, and well, just sharing a little bit of what Bruno did for me. First of all, he changed my life. I have to say that. And the first couple of times I got to meet with Bruno, one of the things that struck me the most was well, for me, the question was why. Meu nome é Montserrat Bretons, eu sou da Espanha, sou uma aluna de marketing, fui aluna dele, ele já compartilhou a minha história um pouco e ela disse que ela teve um grande impacto e a primeira vez que ela se encontrou comigo, ela ficou impactada porque eu sempre fazia a mesma pergunta, por quê? Eu sempre perguntei muito isso, por que você faz isso? How come someone that I barely know can trust in me, can believe in me so much that like I don't even do that? How can he do that for me? E o que mais a impressionou é que como é que uma pessoa que não a conhece, que praticamente não a conhece, pode ter tanta fé nela própria quando nem ela tinha fé em si própria? At the first moment, you might think that like a letter can be something simple, super easy to do, and like he did that, and that made a huge impact in my life and in my family's life. E foi uma coisa muito simples, foi uma carta. E isso mudou completamente a vida dela e a vida da família dela. So, anyone can do that. You guys can do that. It's super simple. Então, qualquer um pode escrever uma carta. Qualquer um de vocês poderia ter feito o que eu fiz. But one thing that I really want to emphasize is that I went on and I have now my stories. I impacted people because of him. Então, o que eu quero compartilhar, isso é que eu quero enfatizar, a principal lição para vocês é que porque eu fui impactada, eu quis impactar outras pessoas, eu quis construir as minhas próprias histórias. So it didn't stop with me. I'm going to move it forward with my teammates. I did that. I'm going to continue to do that. Eu quero dizer que não para em mim. Não parou em mim. Eu continuei a fazer isso em relação às minhas colegas lá do time. So I want to challenge you guys just to write a letter, spend time with someone, and impact their life and change them. Então, eu quero desafiá-los a que,
invista tempo em uma pessoa, mude a vida de uma pessoa, escreva uma carta. Ela ainda continua tímida. Muito obrigado. Thank you, guys. Thank you. Eu vou encerrar, mas eu quero deixar 2 lições para vocês. É muito fácil de você impactar a pessoa e existe um efeito cascata. Como nós vimos aqui na história, não para. É um movimento, não para. Em Êxodo 27 diz o seguinte, que se nós permitirmos sermos instrumentos do inimigo, nós podemos amaldiçoar a vida de uma pessoa por 3 ou 4 gerações. Mas o versículo antes desse diz que as bênçãos de Deus vão por 1000 gerações. Se você permite ser um instrumento de bênção na vida de outra pessoa, o impacto que você tem vai por 1000 gerações. Mas mais importante de tudo, o amor de Jesus é um amor tão grande, que em Coríntios diz o seguinte, e esse versículo a gente dizia todos os dias nas reuniões dos embaixadores: o amor de Cristo nos constrange. O que é isso, o amor de Cristo nos constranger? É um amor tão grande, é um amor tão sobrenatural, que nós não podemos ficar indiferentes a esse amor. É um amor que nos deixa sem graça, nos deixa envergonhados, porque o nosso amor está longe disso. Eu vou encerrar com uma história. E era um advogado no final do século XIX, 1870, em Chicago. O nome dele era Horácio Spafford. E ele ficou muito rico, muito dinheiro, tá? E ele tinha 5 filhos. Um menininho de 2 anos e 4 filhas. E o menininho de 2 anos faleceu de pneumonia. E ele sempre dizia: em tudo dai graças. Tudo dai graças. E aí ele ganhou muito dinheiro e ele investiu a maior parte do dinheiro dele em imóveis numa determinada localidade, num determinado bairro em Chicago. Naquele tempo os imóveis, os prédios são todos de madeira. Teve um incêndio, queimou todos os prédios dele. Ele perdeu a maior parte da fortuna dele. E ele disse: em tudo dai graças, em tudo dai graças. E aí o pouco que ele tinha da fortuna dele, ele foi investir na Bolsa de Valores. Aí ele investiu na Bolsa de Valores. E logo 2 anos depois teve uma crise e ele perdeu quase todo o dinheiro na Bolsa de Valores. E aí ele estava muito estressado e ele disse para a família, chegou para a esposa, as 4 filhas: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma viagem para a Inglaterra de barco. Naquela época não tinha avião. Vamos fazer essa viagem de barco para a gente pensar, ter um momento com Deus, para a gente refazer a nossa vida, ver o que a gente vai fazer. E no dia que da viagem, ele teve um problema para resolver. Aí ele chegou para a esposa e disse o seguinte: vá com as meninas. Quando eu resolver o problema, eu prometo para você, eu compro o ticket para o primeiro barco que tiver e eu vou. Aí ela: tudo bem. Aí o barco saiu. E esse barco, no meio do Atlântico, bateu com outro barco. O barco afundou, tá? E quando o barco afundou, naquela época não tinha telefone, era tudo pelo telégrafo, telegrama. E aí a notícia chegou que o barco afundou. E aí ele foi para lá pro telégrafo para ficar esperando quem que tinha sobrevivido, se estava tudo bem. E aí ele recebe um telegrama da esposa dele: só eu sobrevivi. As 4 filhas morreram no naufrágio. Ele comprou a primeira passagem para ir para lá. E ele está na amurada do barco. Está pensando, estava orando a Deus. E aí o capitão chega para ele e diz o seguinte: esse foi o ponto que o barco afundou. Nesse exato momento, ele compõe essa música que nós todos vamos cantar. Por favor. Vocês poderiam abrir, por favor, o hino 329. Vamos ficar de pé. Eu quero que vocês pensem na letra dessa música. A circunstância que esse rapaz se encontrava.
Só o amor de Deus é capaz de uma pessoa compor uma música dessa num momento de tanta dor. Mas esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Cristo. Esse é o amor que nos constrange. Esse é o amor que me leva a não poder ficar indiferente, a não espalhar esse amor, a não impactar outras pessoas. Só um momento. É um amor muito grande. Eu me emociono porque eu penso nas pessoas que precisam desse amor. Deus nos deu corações sensíveis. Eu fico pensando quantas pessoas você entra em contato diariamente, quantas pessoas que elas poderiam ter as suas vidas transformadas se você investisse um pouco do seu tempo, se você fosse um pouco mais intencional, se você fosse um pouco mais focado, se você tivesse essa sede. Você tem que entender que o que você compartilha não para naquela pessoa. O amor de Deus, o que te faz tão feliz, o que te faz te passar por tantas provações, esse amor ele não pode parar em você. Não importa onde você esteja, não importa qual é a sua educação, não importa qual é a sua formação, a sua posição social, a palavra de Deus é a mesma. É a mesma. Gente, chegou o momento. Chegou aquele momento que você tem que mudar a sua vida. Que o seu relacionamento com Deus, de agora em diante, ele seja, sabe o quê? Ele seja medido pelas vidas que são impactadas por você. Que o seu relacionamento com Deus não seja por quantos cultos você vem, que não seja por quantas horas você lê a Bíblia, mas que o seu relacionamento com Deus possa ser medido pelas vidas que você impacta. A diferença começa do portão para fora, não do portão para dentro. Aqui, domingo de manhã, é a ponta do iceberg da vida de um cristão. Aqui não é o momento para você vir só para você se alimentar. Aqui é o momento de nós compartilharmos as vitórias que tivemos durante a semana. Está na hora de mudar. Se você quer ter esse compromisso de você impactar pessoas, que a sua vida, você vai ter histórias para contar aqui, tais como eu tive, e eu tenho várias outras, é porque o tempo não permite. Se daqui em diante você quer ter um relacionamento com Deus, onde Deus não vai parar só em mim, vai continuar, eu quero lhe chamar para você vir para cá para frente, porque nós vamos orar por você. Você vai declarar, olha, a Bíblia diz o seguinte, que o que nós declaramos aqui é declarado lá. Há um rebuliço no mundo espiritual. Você tem que entender que a dimensão espiritual é infinitamente maior do que a dimensão física. Pessoas precisam de você. Eu quero que você venha para cá para frente. Então, compromisso, realinhar o seu compromisso com Deus, a sua vida com Deus. Nós vamos orar por você. Pode cantar. Pode continuar. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Embora
Amém, irmãos. Paulo Sérgio, esse é o seu rebanho. Você ora pelo seu rebanho. Ó Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque, Senhor, só o Espírito Santo é quem tem condições de fazer isso. A pregação vai até aqui, mas daqui diante, ó Deus, é o mover do Teu Espírito. Cremos piamente que o Espírito Santo está agindo, interagindo naqueles que vieram aqui à frente, porque nós não temos condição de fazer isso, mas quando o Espírito Santo toca, move, quem pode resistir? Portanto, Senhor, a atitude de vir aqui à frente é um compromisso, mas é também a disposição que os Teus servos têm, para que o Senhor continue dando graça e agora de forma plena, soberana, eficaz, poderosa, transbordante em suas vidas. Ó Deus, para que possam impactar outros que estão à nossa frente e que às vezes a gente nem percebe. Senhor, ajuda cada um que está aqui à frente, dando a Tua capacitação, dando a palavra, às vezes até na atitude e no silêncio, que eles possam falar. Nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos, que haja, pois, ó Deus, esse mover do Espírito Santo e nós possamos ver os frutos e nos alegrarmos com eles. Nós só te pedimos, ó Deus, a graça de poder estar orando pelos Teus servos e servas, para que, ó Deus, a Tua vontade soberana, plena, absoluta, possa se cumprir em suas vidas, porque nós percebemos quanta gente necessita de uma influência maravilhosa dos servos Teus, e estão, ó Deus, aguardando, e necessitam e esperam, e nós te louvamos, porque nessa manhã, o Espírito de Deus, que pode mover corações, moveu o coração dos Teus filhos e filhas. Nós agradecemos, Pai, e como igreja nos alegramos, e como igreja nos rejubilamos, porque sabemos, Senhor, que isso é ação Tua. Ó Deus, e já prenunciamos com isso um poderoso avivamento genuíno, porque sabemos, ó Deus, que avivamento sempre vem usando vidas, e vidas que se colocam à disposição. Exaltado, pois, seja o Teu nome. Toma Bruno e essa equipe em Tuas mãos. Muito obrigado pelas suas vidas, obrigado pelo alimento, a palavra desafiadora e impactante dessa manhã. Toma, pois, os Teus servos. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir aos irmãos que sentem a igreja, os irmãos que retornem aos seus lugares. Eu estou contemplando alguns rostos que vieram aqui à frente, e na medida do possível, que depender de nós como pastor, ministério pastoral, conte conosco, não é? Porque entendemos que impacta vidas. Isso é coisa de crente, isso é coisa de cristão, isso é a nossa função enquanto igreja, não é? Irmãos, nós estamos chegando ao final desse culto. Eu quero agradecer a todos quantos se fizeram presentes, a todos quantos cooperaram para que pudéssemos estar aqui. Obrigado, Bruno, obrigado, equipe, nessa manhã, estarem aqui conosco, e desde sexta lá com jovens. Deus os abençoe. Após o culto, irmãos, a segunda EBD, para quem não participou da primeira, então vá para a escola bíblica. E à noite, pela graça de Deus, estaremos aqui 18 horas. Né? Pastor Flávio vai estar com os irmãos, eu não terei condição de saúde. Eu tinha que vir hoje pela manhã, né? E pedir graça a Deus para estar aqui de manhã. Mas à noite não estarei, mas o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo estarão aqui. Vão chegar primeiro do que vocês, não é? E vamos cultuar o Senhor aqui. Eu vou acompanhar de casa, mas nós, pela graça de Deus, estaremos aqui até quarta-feira. Eu espero Deus me dar graça para participar da conferência de pastores, que eu quero muito até quarta-feira. E na quinta vou estar entrando em recesso pastoral, indo até o dia 2 de agosto. Já estarei aqui na sexta-feira, 1ª de agosto, né?
A igreja, nesse meu recesso, pastoralmente vai estar dirigida pelo pastor Flávio, pastor Messias. Esses são os pastores mais presentes. E administrativamente o diácono Cláudio, o diácono Enoque, primeiro e segundo vice-presidente. E na bem da verdade só vou viajar na segunda semana. Essa primeira estarei aqui, não é? Ainda aqui em Sergipe. Irmãos, nós vamos colocar em pé e vamos encerrar com a bênção, agradecendo a Deus essa manhã. Oh Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia em nossas vidas. Que o amor de Deus Pai, graça maravilhosa de Jesus, o Filho de Deus, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, hoje aqui reunido e para sempre. Todos dizem amém.